Algumas mortes são trágicas, outras são um completo mistério, mas existem aquelas que parecem inacreditáveis de tão absurdas. Decisões impensadas, descuidos ou simplesmente um azar inacreditável levaram algumas pessoas a finais completamente evitáveis. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! O caso do Padre do Balão é um dos mais marcantes e inusitados já registrados no Brasil. Tudo começou em abril de 2008, quando o padre Adelir de Carli decidiu embarcar em uma aventura extrema. Ele queria atravessar uma longa distância utilizando apenas balões de gás hélio, com o objetivo de arrecadar recursos para uma causa social. A ideia era voar por 20 horas, saindo do Paraná e chegando ao Mato Grosso do Sul. A cena do religioso preso em uma cadeira rodeado por centenas de balões coloridos chamou a atenção da imprensa e de curiosos. Mesmo com tempo instável e condições climáticas pouco favoráveis, ele resolveu seguir com o plano. No início, tudo parecia estar sob controle. O padre chegou a atingir uma altitude impressionante e manteve contato com sua equipe em terra. Mas com o passar do tempo, as dificuldades começaram a surgir. Ele relatou problemas para operar o GPS, dificuldades de comunicação e, para piorar, as mudanças no vento levaram seu trajeto para longe do planejado. O último contato foi feito à noite, quando ele já estava distante da costa de Santa Catarina. Depois disso, não houve mais notícias. Durante meses, equipes de resgate fizeram buscas pelo mar sem sucesso. O caso do padre Adelir continua sendo lembrado até hoje como um dos episódios mais incomuns e impactantes do país. Uma situação inesperada causou tensão no Supremo Tribunal Federal e terminou de forma trágica. Um homem apareceu no local carregando explosivos caseiros e, ao ser abordado pela segurança, reagiu de forma agressiva. Ele chegou a lançar bombas em direção ao prédio e ameaçou um dos agentes que tentava impedi-lo. As equipes de segurança tentaram intervir, mas ele já tinha acendido um dos artefatos. Depois de lançar 2 explosivos, sendo que um deles não chegou a detonar, ele tomou uma atitude extrema, acendeu um terceiro dispositivo e se deitou sobre ele. A explosão foi imediata e causou pânico no local. O que ninguém esperava era que ele tivesse deixado outros dispositivos espalhados. Um quarto explosivo estava preso ao próprio corpo e precisou ser desativado por uma equipe especializada. Além disso, outros artefatos foram encontrados em um trailer estacionado próximo ao anexo da Câmara dos Deputados e na casa onde ele estava hospedado. As investigações mostraram que ele parecia ter conhecimento técnico para fabricar esses dispositivos e que já vinha demonstrando sinais de que algo assim poderia acontecer. Em publicações feitas antes do incidente, ele mencionava suas intenções e deixava mensagens confusas sobre uma possível ação. O jornalista britânico Lee Halpin decidiu embarcar em um experimento audacioso para entender de perto a realidade dos moradores de rua. Ele se propôs a passar uma semana vivendo como sem-teto em Newcastle, na Inglaterra, com o objetivo de produzir um documentário sobre a situação dessas pessoas. No entanto, o que era para ser uma imersão temporária acabou se tornando um caso trágico que chocou a todos. Halpin queria sentir na pele os desafios enfrentados diariamente pelos sem-teto, enfrentando as mesmas condições adversas sem qualquer tipo de privilégio. Nos primeiros dias, ele compartilhou relatos sobre as dificuldades, as temperaturas baixas e os perigos de dormir ao relento. No entanto, após 3 dias de experiência, ele foi encontrado sem vida em um prédio abandonado, vítima do frio extremo. My name's Lee. This is my second video in my application for a position on the Investigative Journalism Program 2013 with Channel 4. This time I'm responding to a question. A morte do jornalista levantou discussões sobre os riscos enfrentados por quem não tem um lugar seguro para dormir. O inverno na região era rigoroso e sem proteção adequada, a exposição ao frio intenso pode ser fatal. A intenção de Halpin era dar visibilidade a um problema social grave e, infelizmente, sua própria história acabou servindo de alerta para muitos.
Um casal jovem decidiu aproveitar um momento a sós dentro do carro, mas o que era para ser apenas uma noite romântica acabou de forma inesperada. O caso aconteceu na Rússia em junho de 2017, na região de Volgogrado. Evgeny Chernov e Yana Krushkova, ambos de 22 anos, estavam no banco traseiro do veículo quando tudo saiu do controle. O carro, um modelo Niva, ficou estacionado próximo a um lago, mas em vez de engatarem a marcha, eles deixaram o veículo em ponto morto. Com o movimento dentro do carro, o automóvel começou a se deslocar lentamente até perder a estabilidade e deslizar direto para dentro da água. Quando perceberam o que estava acontecendo, já era tarde demais. As famílias dos jovens começaram a se preocupar com a demora para voltarem para casa e acionaram as autoridades. Após buscas pela região, o veículo foi encontrado boiando no lago. Os corpos de Evgeny e Yana estavam no banco traseiro, sem terem conseguido sair a tempo. O caso logo se espalhou e virou um alerta sobre os riscos de estacionar sem os devidos cuidados, especialmente em áreas próximas à água. Pequenos detalhes, como acionar o freio de mão ou verificar se o carro está devidamente travado, poderia ter evitado essa tragédia. Para amigos e familiares, ficou a dor da perda e a lembrança de um jovem casal que partiu de uma forma totalmente inesperada. Em 2003, uma visita a um parque de diversões em Indiana, nos Estados Unidos, acabou de maneira trágica para Tamar Fellner, uma mulher de 32 anos que buscava uma experiência ainda mais intensa em uma montanha-russa. Durante o passeio na atração The Heaven, no parque Holiday World, ela decidiu se levantar no ponto mais alto do percurso, ignorando completamente os protocolos de segurança. Testemunhas relataram que Tamar estava praticamente de pé no último carro da montanha-russa, algo extremamente perigoso. Quando o trem completou o circuito e retornou à estação, seu cinto de segurança estava desatado, mas naquele momento, ela já não estava mais no brinquedo. A queda foi de aproximadamente 20 metros e as equipes de resgate foram acionadas imediatamente. No entanto, os ferimentos foram muito graves e ela não resistiu. Tamar era uma grande entusiasta de montanhas russas e sempre procurava emoções fortes, mas dessa vez, sua ousadia cobrou um preço alto. O caso trouxe à tona uma questão fundamental em atrações radicais. Seguir as regras é essencial para garantir a segurança de todos. Alguns parques de diversões investem em equipamentos modernos e mecanismos de proteção, mas nenhum sistema é eficaz quando o próprio visitante desconsidera os cuidados básicos. Em 1999, um grupo de extremistas palestinos acabou protagonizando um episódio tão absurdo que parecia roteiro de uma comédia. A ideia era coordenar 2 ataques em cidades israelenses utilizando carros-bomba, mas um detalhe simples que qualquer pessoa poderia resolver com um rápido olhar no relógio fez tudo dar errado. O problema começou porque uma das cidades havia acabado de entrar no horário de verão. Só que ninguém no grupo se atentou a isso. Como resultado, um dos explosivos foi acionado 1 hora antes do previsto. Em vez de atingir o alvo planejado, o carro explodiu antes do tempo, levando com ele 3 dos próprios responsáveis pelo atentado. A sequência de falhas foi tão grande que virou motivo de piada em vários lugares. O segundo carro-bomba, que deveria detonar em seguida, acabou tendo um impacto menor do que o esperado. A polícia israelense chegou ao local e percebeu que os próprios envolvidos no atentado foram as únicas vítimas. Enquanto as investigações aconteciam, a história corria o mundo como um exemplo clássico de planejamento mal executado. No final, a operação, que deveria causar um grande impacto, virou um alerta para a importância do básico: conferir o horário antes de tentar qualquer coisa. Philip Hall, um aposentado de 60 anos, estava em tratamento para um problema de pele e precisava evitar qualquer contato com chamas ou cigarros. Mas ele decidiu ignorar o aviso médico e saiu para fumar escondido em uma escada de emergência do hospital. O que parecia um hábito inofensivo acabou levando a uma situação completamente inesperada. Depois de acender o cigarro, ele tentou apagar a brasa com o tênis, sem perceber que um pouco do creme que usava no tratamento havia escorrido em sua roupa. Esse produto era altamente inflamável e assim que o fogo entrou em contato, as chamas se espalharam rapidamente. Outros pacientes ouviram gritos vindos da escada e correram para ajudar. Enfermeiras tentaram apagar as chamas com um extintor, mas o fogo já havia tomado conta de suas roupas. Philip foi levado às pressas para um hospital especializado em queimaduras, mas os danos foram severos. Esse caso surpreendeu muita gente, já que poucos imaginavam que um simples creme poderia ser tão perigoso. Depois do ocorrido, o hospital reforçou as orientações sobre os riscos e passou a alertar
orientar pacientes de forma mais detalhada. Além disso, houve um pedido para que rótulos de segurança fossem incluídos nesses produtos. No fim das contas, essa história deixou um alerta importante sobre como descuidos podem trazer consequências graves. O zoológico de Nova Delhi, na Índia, foi palco de uma cena que deixou todos os visitantes em choque. Um jovem entrou na área restrita de um tigre branco e acabou se tornando o alvo do animal. O episódio foi registrado por testemunhas e gerou grande comoção. Tudo começou quando o rapaz ultrapassou a barreira de segurança e caiu dentro do recinto do tigre. No vídeo que circulou pela internet, ele aparece encurralado, tentando afastar o animal com as mãos. O tigre inicialmente apenas observa, mas depois se aproxima e parte para o ataque. O desespero foi imediato. Pessoas que estavam no local tentaram ajudar, lançando objetos e gritando na tentativa de afastar o animal. A equipe de segurança do zoológico foi acionada, mas não houve tempo para evitar o pior. Relatos indicam que pouco antes do incidente, algumas crianças estavam atirando pedras na jaula do tigre. Não se sabe se isso influenciou no comportamento do animal ou se o jovem realmente entrou no recinto por conta própria. Especialistas alertaram que esses ambientes são projetados para manter tanto os visitantes quanto os animais protegidos, e qualquer ação imprudente pode ter consequências graves. Trabalhar com transporte de combustível exige um cuidado extremo, principalmente quando se trata da limpeza dos tanques. O brasileiro Manuel Coelho sabia disso e seguia os protocolos de segurança. Ele enchia os compartimentos com água para evitar que o vapor inflamável se acumulasse, mas naquele dia, um simples erro custaria caro. Enquanto verificava um dos tanques, Manuel percebeu que o local estava escuro demais para enxergar direito. Para tentar melhorar a visibilidade, ele usou um isqueiro para iluminar o ambiente. No mesmo instante, uma explosão gigantesca destruiu o tanque e lançou o trabalhador pelos ares. A força da explosão foi tão intensa que os destroços se espalharam por todo o pátio da empresa. O caminhão-tanque ficou completamente destruído e o impacto gerou um alerta imediato entre os funcionários. Infelizmente, Manuel não resistiu. Esse tipo de acidente reforça o quanto é essencial seguir todas as medidas de segurança em locais onde há produtos inflamáveis. Pequenos descuidos podem ter consequências graves, principalmente em ambientes industriais. Dirigir exige atenção total, especialmente quando se está em alta velocidade. Ismael, um americano de 25 anos, estava ao volante de sua caminhonete quando perdeu o controle e colidiu contra um poste de luz. O impacto foi forte o suficiente para derrubar fios de alta tensão, espalhando cabos pelo asfalto. Apesar da gravidade do acidente, ele conseguiu sair ileso da batida. O problema começou quando ele decidiu agir por conta própria para escapar do local. Sem perceber o risco, pegou uma tesoura e tentou cortar os fios que bloqueavam a porta do passageiro. O que ele não sabia era que aqueles cabos estavam carregados com uma voltagem altíssima, cerca de 7.500 volts. No instante em que a lâmina entrou em contato com os fios, a corrente elétrica passou diretamente por seu corpo. O impacto foi imediato e fatal. Quando as equipes de emergência chegaram, encontraram Ismael caído, ainda segurando a tesoura. Em situações assim, o mais seguro é permanecer dentro do veículo e aguardar ajuda especializada. Pequenos instantes de cautela podem fazer toda a diferença entre escapar sem ferimentos ou acabar em uma situação irreversível. Um dia de descanso na praia pode ser a melhor forma de relaxar, mas para Daniel Jones a busca por sossego teve um desfecho inesperado. Na praia de Outer Banks, na Carolina do Norte, ele decidiu cavar um buraco gigante na areia para ter um momento de tranquilidade. O espaço tinha cerca de 2,5 metros de profundidade, o suficiente para que ele pudesse se acomodar sem ser incomodado. O problema é que a maré não respeitou seu plano. Com a água subindo, uma onda invadiu o buraco de repente, levando areia e água para dentro. Daniel ficou preso sem conseguir sair, e cada tentativa de se mover só piorava a situação. Banhistas que estavam por perto tentaram ajudar como podiam. Usaram pás de brinquedo e até as próprias mãos para cavar rapidamente. Os esforços duraram vários minutos, mas a situação era crítica. A areia, que parecia inofensiva, se transformou em um peso esmagador, dificultando o resgate. As equipes de emergência chegaram, mas não conseguiram reverter o que já havia acontecido. O desfecho dessa história mostrou que, por mais inofensiva que pareça, a areia pode se tornar uma armadilha perigosa. Ninguém imagina que um simples buraco pode virar um problema, mas quando a natureza resolve agir, não há tempo para a reação.
Em uma fazenda na Hungria, o que era para ser um abate comum de um porco acabou se tornando um episódio inacreditável. 3 fazendeiros decidiram usar eletricidade para atordoar o animal antes do abate, mas o plano não saiu como esperado. O primeiro homem, ao tentar aplicar o choque, acabou sendo eletrocutado. O segundo, ao ver a cena, entrou em pânico e teve um infarto fulminante. Já o terceiro tentou socorrer o amigo desligando o equipamento, mas recebeu uma forte descarga elétrica e ficou gravemente ferido. A cena chamou a atenção da comunidade local e gerou repercussão por sua sequência improvável de acontecimentos. Esse tipo de prática não era comum, já que existiam métodos tradicionais e seguros para o abate de animais. O que aconteceu naquele dia virou um dos casos mais comentados da região. Além do impacto na comunidade, o episódio serviu como alerta para os perigos do uso inadequado de equipamentos elétricos. Improvisos podem parecer uma solução rápida, mas quando se trata de eletricidade, qualquer descuido pode ter consequências sérias. Em uma noite fria de 1998, Rachel Rubal e seus amigos decidiram que a Mammoth Mountain, na Califórnia, era o cenário perfeito para uma aventura inusitada. Em vez de esquiar da maneira tradicional, eles optaram pelo famoso esqui de bunda. Mas para deixar a brincadeira mais radical, Matthew teve a ideia de pegar a espuma de proteção de um dos postes de sinalização para usar como improviso de prancha. Parecia divertido, mas ele não imaginava que essa escolha acabaria de forma inesperada. A montanha estava vazia, sem funcionários por perto, e o grupo se animou com a adrenalina do momento. A descida foi rápida e cheia de emoção, mas Matthew não conseguiu controlar a velocidade e acabou colidindo exatamente com o poste de onde havia retirado a espuma protetora. O impacto foi forte e sem a proteção original, as consequências foram sérias. O episódio virou um dos casos mais comentados entre praticantes de esporte na neve, servindo como alerta sobre os riscos de modificar estruturas e segurança em qualquer ambiente esportivo. Uma noite de diversão entre amigos tomou um rumo inesperado em 1998. Michael Jenner, de 23 anos, estava em um encontro casual com mais 3 colegas, quando surgiu uma ideia inusitada. Durante a conversa, alguém propôs uma aposta incomum: engolir um peixe vivo. Michael aceitou o desafio e pegou o peixe de 12 centímetros, decidindo cumprir a aposta. No momento em que colocou o animal na boca e tentou engolir, o peixe começou a se debater, deslizando para sua garganta de maneira inesperada. O movimento repentino bloqueou sua respiração e ele não conseguiu expulsá-lo a tempo. Seus amigos perceberam o desespero e tentaram ajudá-lo de todas as formas, mas a situação evoluiu rapidamente. A emergência foi acionada e os paramédicos chegaram ao local, mas não conseguiram reverter o quadro. Na madrugada do dia 15 de março, Chad Wolf, um mecânico de 31 anos da Pensilvânia, foi visto pela última vez pegando um elevador no Aeroporto Internacional de Tampa. Horas depois, seu corpo foi encontrado dentro do poço do equipamento, levando muitas dúvidas sobre como tudo aconteceu. As investigações revelaram que Wolf havia consumido bebidas alcoólicas e tinha uma garrafa de vodka consigo. Seu nível de álcool no sangue estava muito acima do limite permitido para dirigir. Além disso, um frasco vazio de um medicamento para a ansiedade foi encontrado em seu bolso e exames apontaram vestígios de substância em seu organismo. O que aconteceu entre o momento em que ele entrou no elevador e o momento em que foi encontrado ainda intriga as autoridades. A perícia indicou que ele teria forçado as portas do elevador para tentar sair. Suas mãos estavam cobertas de graxa e um relatório de segurança revelou que o equipamento apresentava diversas falhas, incluindo um mecanismo de travamento danificado. O corpo de Wolf foi descoberto por um técnico pela manhã sobre o topo do elevador. O restante dos equipamentos do aeroporto passou por vistorias e as autoridades ainda buscam entender exatamente como a consequência de acontecimentos levou a esse desfecho. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.